Oi, eu sou o Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Esse é o dia 36, bora continuar! Hoje vamos ler Êxodo, capítulos 15 e 16, assim como Levítico, capítulo 11, e finalmente o Salmo 71. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você tiver, porém a gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais são os seus próximos capítulos, as próximas leituras, ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura gratuitamente na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá, a gente tem quais vão ser os capítulos, os livros e tudo que a gente vai ler nos 365 dias desse podcast. Dá uma olhadinha lá. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Você não precisa se inscrever, mas eu te pergunto, por que não se inscrever? Vai lá e ativa o sininho também, assim a gente aparece como notificação para você todos os dias. E assim você também ajuda o canal. Enfim, como eu disse, hoje vamos ler Êxodo capítulos 15 e 16. Aí que começamos. Êxodo capítulo 15. Então Moisés e os israelitas cantaram esse canto ao Senhor. Cantarei ao Senhor, sublime é sua vitória. Cavalos e cavaleiros ele arrojou ao mar. Minha força e meu poder é o Senhor. Ele foi minha salvação. Ele é meu Deus, eu o louvarei. O Deus de meu pai, eu o exaltarei. O Senhor é um guerreiro. Seu nome é o Senhor. Os carros e a tropa do faraó lançou-os ao mar. Afogou no mar vermelho a elite dos capitães. As ondas os cobriram, desceram até o fundo como pedras. Tua direita, Senhor, é forte e magnífica. Tua direita, Senhor, tritura o inimigo. Tua grande vitória destrói o adversário. Atiras teu incêndio que os devora como palha. Ao sopro do teu nariz, as águas se amontoaram. As correntes se levantaram, como um dique. As ondas se retesaram no mar. O inimigo dizia, eu os perseguirei e alcançarei. Repartirei os despojos, minha cobiça se saciará. Desembainharei a espada, minha mão os agarrará. Mas teu alento soprou, e o mar os cobriu. Afundaram como chumbo nas águas formidáveis. Quem é igual a ti entre os deuses, Senhor? Magnífico em tua santidade, temível por tuas proezas, autor de prodígios. Estende tua direita, a terra os tragou. Guiaste com tua lealdade o povo, que havias resgatado. Levaste-o com teu poder até tua santa morada. Os povos ouviram isso e tremeram. Espasmos tomaram conta dos chefes filisteus. Espantaram-se os touros de Edom. Tornaram-se presa de tremor os carneiros de Moabe. Fraquejaram todos os chefes cananeus. Foram assaltados por teu espanto e teu pavor. A grandeza de teu braço deixou-os petrificados, enquanto teu povo passava, Senhor. Enquanto passava o povo que havias comprado para ti. Tu o introduzes e o plantas no monte de tua herança, lugar do qual fizeste teu trono, Senhor, o santuário, Senhor, que tuas mãos fundaram. O Senhor reina para todo o sempre. Quando o cavalo do faraó, seu carro e seus cavaleiros entraram no mar, o Senhor voltou contra eles as águas do mar. Os israelitas, porém, atravessaram o mar a pé enxuto. Maria, a profetisa, irmã de Arão, pegou seu pandeiro na mão e todas as mulheres a seguiram dançando com pandeiros. Maria entoava, cantai ao Senhor, sublime é sua vitória. Cavalos e carros ele arrojou ao mar. Primeira etapa, no deserto. Água salobra. Moisés fez os israelitas partir do Mar Vermelho e os levou para o deserto de Sur, caminhando 3 dias pelo deserto sem encontrar água. Chegaram, finalmente, a Mara, mas não puderam beber a água, pois era amarga. Por isso se chama Mara. O povo protestou contra Moisés, dizendo, o que vamos beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe indicou uma planta. Moisés atirou-a na água, que se converteu em água doce. Aí lhes deu leis e mandamentos, e os pôs à prova, dizendo-lhes, se obedeceis ao Senhor vosso Deus, fazendo o que ele aprova, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo suas leis,
Não vos enviareis as doenças que enviei aos egípcios, porque eu sou o Senhor que te cura. Chegaram a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e aí acamparam à beira-mar. Êxodo capítulo 16. Maná e cordonizes. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e Sinai, no dia 15 do 2º mês, depois de sair do Egito. A comunidade dos israelitas protestou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido nas mãos do Senhor do Egito, quando nos sentávamos junto à panela de carne e comíamos pão até nos fartar. Vós nos tirastes para este deserto a fim de matar de fome toda esta comunidade. O Senhor disse a Moisés: Eu vos farei chover pão do céu, que o povo saia para recolher a porção diária. Vou pô-lo à prova, para ver se guarda ou não a minha lei. No 6º dia prepararão o que tiverem recolhido, e será o dobro do que recolhem diariamente. Moisés e Arão disseram aos israelitas: Nessa tarde sabereis que é o Senhor quem vos tirou do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor. Ele ouviu vossos protestos contra o Senhor. Pois o que somos nós, para que protesteis contra nós? Nesta tarde ele vos dará carne para comer, e amanhã vos saciará de pão. O Senhor vos ouviu protestar contra ele. O que somos nós? Não protestaste contra nós, mas contra o Senhor. Moisés disse a Arão: Dize à assembleia dos israelitas: Aproximai-vos do Senhor, pois ele ouviu vossos protestos. Enquanto Arão falava à assembleia, eles se voltaram para o deserto e viram a glória do Senhor que aparecia numa nuvem. O Senhor disse a Moisés: Ouvi os protestos dos israelitas. Dize-lhes: Ao entardecer comereis carne, pela manhã vos saciareis de pão, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Pela tarde, um bando de codornizes cobriu todo o acampamento. Pela manhã, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, apareceu na superfície do deserto um pó fino como a geada. Ao vê-los, os israelitas perguntaram: O que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés lhes disse: É o pão que o Senhor vos dá para comer. Estas são as ordens do Senhor. Cada um recolha o que possa comer, 2 litros por cabeça, para todas as pessoas que houver em cada tenda. Os israelitas assim fizeram. Uns recolheram mais, outros menos. Ao medi-lo na vasilha, não sobrava para quem recolhera mais, nem faltava para quem recolhera menos. Cada um tinha recolhido o que podia comer. Moisés lhes disse: Ninguém guarde para amanhã. Mas não lhe deram atenção. Alguns guardaram para o dia seguinte e surgiram vermes que o apodreceram, e Moisés se aborreceu com eles. Eles o recolhiam a cada manhã, cada um o que iria comer, pois o calor do sol o derretia. No 6º dia recolhiam o dobro, 4 litros cada um. Os chefes da comunidade informaram a Moisés, e ele lhes respondeu: É o que havia dito o Senhor. Amanhã é sábado, descanso dedicado ao Senhor. Cozinhai o que tiverdes de cozinhar, e fervei o que tiverdes de ferver. O que sobrar, reservai-o à parte, guardando-o para amanhã. Eles o reservaram para o dia seguinte, como havia mandado Moisés, e não produziu vermes, nem apodreceu. Moisés lhes disse: Comei-o hoje, pois hoje é descanso dedicado ao Senhor, e não o encontrareis no campo. Recolhei-o durante 6 dias, pois o 7º é descanso, e não o encontrareis. No 7º dia, alguns saíram para recolhê-lo, e não o encontraram. O Senhor disse a Moisés: Até quando vos negareis a cumprir meus mandamentos e preceitos? O Senhor é quem vos dá o descanso. Por isso, no 6º dia, vos dá o pão de 2 dias. Cada um fique em seu lugar, sem sair de sua tenda no 7º dia. O povo descansou no 7º dia. Os israelitas chamaram aquela substância de maná. Era branca como sementes de coentro e tinha o sabor de biscoito de mel. Disse Moisés: Estas são as ordens do Senhor. Conserva 2 litros dele, para que as gerações futuras possam ver o pão que vos dei de comer no deserto, quando vos tirei do Egito. Moisés ordenou a Arão: Toma uma jarra, põe nela 2 litros de maná,
e coloca-o diante do Senhor, para que se conserve para as gerações futuras. Arão, segundo a ordem do Senhor a Moisés, colocou-o diante do documento da aliança, para que se conservasse. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até que chegaram à terra habitada. Comeram maná até atravessar a fronteira de Canaã. O livro de Levítico, capítulo 11. Pureza, ritual e expiação. O Senhor falou a Moisés e a Arão: Dizei aos israelitas: animais comestíveis. Dos animais terrestres podeis comer todos os ruminantes bisulcados de casco fendido. Excetuam-se apenas os seguintes: o camelo, que é ruminante, mas não tem o casco fendido, considerai-o impuro. O coelho, que é ruminante, mas não tem o casco fendido, considerai-o impuro. A lebre, que é ruminante, mas não tem o casco fendido, considerai-a impura. O porco, que é bisulcado e tem o casco fendido, mas não é ruminante, considerai-o impuro. Não comais sua carne, nem toqueis seu cadáver. São impuros. Dos animais aquáticos, de mar ou de rio, podeis comer os que têm escamas e barbatanas. E todo réptil ou animal aquático de mar ou de rio, que não tenha escamas e barbatanas, considerai-o imundo. São imundos. Não comais sua carne, e considerai imundo o seu cadáver. Todo animal aquático que não tem escamas e barbatanas, considerai-o imundo. Das aves, considerai como imundas as seguintes: não são comestíveis, pois são imundas: a águia, o falcão e o abutre preto, o milhafre e o abutre em todas as suas variedades, o corvo em todas as suas variedades, o avestruz, o noitibó e a gaivota, o falcão em todas as suas variedades, o mocho, o corvo marinho e a coruja, a gralha, o pelicano e o calamão, a cegonha e a garça em todas as suas variedades, a polpa e o morcego. Todo inseto que anda com 4 patas, considerai-o imundo. Desses insetos de 4 patas, podeis comer unicamente os que têm as patas traseiras mais longas que as dianteiras, para saltar como elas sobre o solo. Podeis comer os seguintes: os locustídeos em todas as suas variedades, os acrídeos em todas as suas variedades, o grilo em todas as suas variedades, o gafanhoto em todas as suas variedades. Os demais insetos de 4 patas, considerai-os imundos. Animais que contaminam. Quem tocar seu cadáver ficará impuro, e aquele que transportar seu cadáver lavará as vestes e ficará impuro até a tarde. Todo animal bisulcado que não seja ruminante nem de casco fendido, considerai-o impuro. Quem o tocar ficará impuro até a tarde. Dos animais quadrúpedes, considerai impuros os plantígrados. Aquele que tocar seu cadáver ficará impuro até a tarde. Aquele que transportar seu cadáver lavará as vestes e ficará impuro até a tarde. Considerai-os impuros. Dos répteis, considerai impuros os seguintes: a doninha, o rato, o lagarto em todas as suas variedades, o geco, a salamandra e o camaleão. Estes são os répteis que considerareis impuros. Aquele que os tocar, depois de mortos, ficará impuro até a tarde. Todo objeto de madeira, de pano, de couro ou de pano de saco, todo utensílio sobre o qual cair um desses animais depois de mortos, ficará impuro. Vós os colocareis na água e ficará impuro até a tarde. Depois voltará a ser puro. Todo vaso de argila no qual cair um desses animais, vós o quebrareis. O que houver nele ficará impuro. A comida preparada com água ficará impura, e a bebida, qualquer que seja o tipo de recipiente, ficará impura. Todo objeto sobre o qual cair o cadáver desses animais ficará impuro. O forno e o fogão serão destruídos, pois ficam impuros, e vós os considerareis impuros. Excetuam-se somente as fontes, os poços e as cisternas que continuam puros. Mas aquele que tocar o cadáver de um desses animais ficará impuro. Se um desses cadáveres cair sobre uma semente qualquer, esta ficará pura. Mas se o cereal foi umedecido e cair sobre ele um desses cadáveres, considerai-o impuro. Quando morrer um animal comestível, aquele que tocar seu cadáver ficará impuro até a tarde. Aquele que comer sua carne lavará as vestes e ficará impuro até a tarde.
Aquele que transportar seu cadáver lavará as vestes e ficará impuro até a tarde. Todo réptil é imundo e não se come. Nenhum réptil é comestível, nem os que se arrastam sobre o ventre, nem os que andam sobre 4 patas ou mais, são imundos. Não vos torneis imundos também vós com esses répteis, nem vos contamineis com eles, nem vos deixeis manchar por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Santificai-vos e sede santos, pois eu sou santo. Não vos torneis impuros como estes répteis, que se arrastam pelo solo. Eu sou o Senhor que vos tirou do Egito para ser o vosso Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Esta é a lei sobre os animais terrestres, as aves, os animais que se movem na água e sobre todos os répteis. A lei que ensina a separar o puro do impuro, os animais comestíveis dos não comestíveis. Salmo 71. Em ti, Senhor, eu me refugio, que eu não fracasse para sempre. Por tua justiça, livra-me e põe-me a salvo. Dá-me ouvidos e salva-me. Sê minha rocha hospitaleira, sempre acessível, pois mandaste salvar-me. Tu és meu rochedo e minha fortaleza. Deus meu, livra-me da mão perversa, do punho criminoso e violento. Porque tu, meu Senhor, foste minha esperança e minha confiança desde a minha juventude. Logo ao nascer, eu me apoiava em ti. Tu me tiraste do ventre materno. Para ti, meu louvor continua. Muitos me olhavam como um prodígio, porque tu és meu forte refúgio. Minha boca está cheia de teu louvor e de teu elogio o dia todo. Não me rejeites agora na velhice. Quando me faltam as forças, não me abandones, pois meus inimigos falam de mim. Os que espreitam minha vida se reúnem, dizendo: Deus o abandonou, perseguiu-o, agarrai-o, pois ninguém o defende. Ó Deus, não fiques longe. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Que fracassem e se acabem os que atentam contra a minha vida. Fiquem cobertos de opróbio e vergonha os que procuram a minha desgraça. Eu, porém, aguardo continuamente, redobrando teus louvores. Minha boca explicará tua justiça e tua salvação o dia todo. Embora não seja hábil em contar, entrarei com a força do Senhor para anunciar a tua justiça, só tua. Tu me ensinaste, Deus, desde a juventude, e até hoje relato as tuas maravilhas. Agora, na velhice e nos cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, até que eu anuncie teu braço e tua força à geração vindoura, e a tua justiça, Deus, que é sublime, e as façanhas que realizaste. Ó Deus, quem é como tu? Fizeste-me passar perigos numerosos e graves. De novo me farás reviver. Das profundezas da terra, de novo me levantarás. Farás crescer minha dignidade e voltarás a consolar-me. Eu te darei graças com a harpa. Deus meu, por tua fidelidade. Tocarei a cítara em tua honra, Santo de Israel. Meus lábios te aclamarão, e meu alento que redimiste, e minha boca o dia todo meditará tua justiça, porque fracassaram envergonhados os que procuravam a minha desgraça. Pai Celestial, te damos louvor, agradecemos muito por Tua palavra, agradecemos por revelar Teu coração a nós por meio das Escrituras. Pedimos que deixe que Tua Escritura, Tua palavra, Tua graça, molde nossas mentes à Tua mente, que possamos ver as coisas como Tu as vês. Molde nossos corações a Teu coração para que possamos amar as coisas como Tu as amas. Ajudai-nos a nos afastarmos do que nos mata. Ajudai-nos a nos voltarmos para Ti, que nos dás a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje no livro de Êxodo temos esse alimento que o Senhor dá. A gente vai ouvir essa história mais algumas vezes ainda no livro de Números, por exemplo. Mas a gente tem o povo murmurando contra o Senhor e Moisés e Arão. E Moisés e Arão até dizem algumas vezes: por que vocês estão murmurando contra nós? Meio que jogando a culpa para Deus. Deus é quem fez isso. Mas Deus também é quem vai te dar o alimento que você anseia. É algo para se pensar, não é? Faz só algumas semanas, depois que o Senhor Deus milagrosamente libertou essas pessoas, seu povo, da escravidão e os conduziu através do Mar Vermelho, quando agora estão murmurando contra Deus, dizendo: por que não morremos no Egito? E esse vai ser um dos refrões recorrentes enquanto a gente vai ler agora.
Seria melhor se a gente tivesse apenas morrido como escravos? Seria melhor se tivéssemos apenas morrido como pessoas abandonadas pelo Senhor, em vez de sermos liderados pelo Senhor por lugares perigosos, por lugares desconfortáveis? No entanto, isso é o que o Senhor Deus está fazendo por seu povo de Israel. É interessante porque a gente observa isso. Não apenas Deus está alimentando o seu povo, mas Ele também está pedindo algo para eles. Ele está treinando eles. Ele não está apenas alimentando, mas não está apenas cuidando, Ele está treinando eles. E esse vai ser um dos temas ao longo do livro do Êxodo e do livro do Números. A gente vai ver isso de novo, como Deus está cuidando, lutando, mas também está tentando ensinar ao seu povo quem Ele é e até que ponto eles podem confiar nele. E hoje a gente tem o exemplo do maná, certo? Do hebraico, o que é isso? É traduzido como a palavra maná. As pessoas veem esse maná no chão e Moisés diz: recolham 2 litros por cabeça disso e não recolham mais do que o suficiente para um dia, porque senão vai estragar. Se eles guardassem durante a noite, estragaria, teria vermes, tipo, nojento. Mas no 6º dia, recolham o dobro, para que possam guardar um dia de sábado, aquele 7º dia sendo Shabá, aquele 7º dia sendo um dia que você vai descansar. Mas também é um dia de confiança. E isso é algo para a gente pensar. Deus demonstrou que se você guardar o maná durante a noite, ele vai estragar. E você não vai ter comida, ou a comida que você recolheu no dia anterior é inútil, porque agora ela está estragada. No entanto, se você honrar meu dia de sábado e não trabalhar e não recolher aquele alimento que você recolheu, eu o preservarei. E Deus, novamente, o que Ele está fazendo? Ele não está apenas provendo para seu povo, Ele não está apenas alimentando o seu povo. Ele também está treinando eles. Ele está treinando eles no ato de confiança. Ele está treinando eles a andar na fé. Ele está ensinando quem Ele é, seu coração, seu amor por eles, sua fidelidade por eles e que Ele está próximo deles. Eles precisam aprender isso e nós também. Então precisamos aprender a confiar no Senhor. E essa é uma das razões pelas quais Deus nos dá certos mandamentos, às vezes para o nosso bem, às vezes para nos manter longe do perigo. Mas eu imagino que às vezes Deus nos dá mandamentos não apenas para nos manter longe do perigo, e não apenas porque está orientado para o crescimento humano, mas também porque nos ensina e nos treina a ser como Ele. Deus é fiel e Ele quer que sejamos fiéis. Ele é fiel a nós, fiel a si mesmo, fiel às suas promessas. Então Deus nos convida a aprender como ser fiéis a Ele, e ser fiéis às suas promessas e fiéis às nossas próprias promessas. E para fazer isso, precisamos da graça dele. Não podemos fazer isso sozinhos. Então precisamos rezar e precisamos rezar uns com os outros e para os outros. Especialmente nessa jornada, agora que estamos no deserto de nossas próprias vidas, precisamos uns dos outros. Nenhum de nós pode fazer isso sozinho. Não podemos viver sozinhos, não podemos passar pela Bíblia em um ano sozinhos. Então, por favor, como parte dessa comunidade, eu os convido, os encorajo, continuem a orar uns pelos outros. Vocês podem não conhecer uns aos outros pelo nome, mas nos conhecemos como irmãos e irmãs no Senhor e em comunhão com o Senhor. Eu estou rezando por você e, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.